Olá, querido amigo, querido irmão, aqueles que nos ouvem cada manhã. Que bom, que prazer podermos estar aqui mais um dia da semana. Hoje já estamos no terceiro dia da semana. Que bom podermos ter um Deus que é misericordioso, cada manhã renovando as suas misericórdias para conosco. Gostaria de te convidar a nós podermos orar a fim de abrir a palavra do Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por nos guardar com vida durante a noite. Enquanto dormíamos, o Senhor enviou os teus anjos para nos proteger. E tu nos acordaste a tempo e hora para podermos ainda meditar, estudar a tua palavra e depois sairmos para os nossos deveres. Fica conosco, que teu Espírito conduza enquanto ouvimos a tua voz falar. Amém. Meus amigos, meus irmãos, ainda estamos continuando a falar sobre se humilhar. E realmente é algo que nos interessa nesse tempo em que vivemos. Por essa razão, quero vos convidar desde já a ouvir a palavra do Senhor. Se humilhar, a loucura da oração. Já alguma vez a oração lhe pareceu uma loucura? Para sermos honestos, há momentos em que a oração nos parece fraca e ineficaz. Por vezes, até derramamos o nosso coração a Deus com jejum para mostrar a sinceridade da nossa intenção e oramos com os outros crentes no mesmo propósito, mas sem qualquer resultado aparente. E terminamos o período de oração frustrados, com a sensação de que foi uma tolice, um desperdício de tempo e que deveríamos encontrar outra maneira de resolver o problema. Eu creio que você que é cristão e que ora já passou por essa frustração. Eu já passei por esta frustração. E querido, todos sem exceção já sofremos por causa da oração não respondida. Então, por que orar? Algumas das nossas orações são respondidas, outras não. Deus sabe do que necessitamos. Por que pedir? Por que orar? Eu, como líder da igreja, já tenho ouvido várias vezes irmãos lamentando, irmãos questionando. Ah, eu orei, mas o Senhor não me ouviu. Ah, será que há algum pecado em mim? Qual é o problema, afinal? Por que não confiar que Deus suprirá as nossas necessidades e aceitar a vida como ela se nos apresenta? A resposta às interrogações é óbvia, simples e desconcertante. Porque Deus pede que oremos. Por que orar? Porque Deus pede. E quando Deus pede que nós oremos, em primeiro lugar devemos entender que nem sempre Ele nos pede para que oremos ou para que pudéssemos orar, porque assim virá alguma resposta da parte dele para nós. Eu tenho a plena certeza que deves ficar um pouco equivocado, pensando que talvez Deus te pede a orar porque Ele quer te dar alguma resposta da sua oração. Mas vai acontecer que nem sempre é para que Ele te dê uma resposta, mas é para que você se aproxime dele. Embora às vezes possa parecer fraca e tola, a oração é o meio divinamente indicado, pelo qual cooperamos com Deus para o nosso crescimento espiritual e a expansão do seu reino. Deus quer que você cresça. É evidente que o Senhor sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos, mas deseja que venhamos a Ele e confessemos a nossa confiança no seu poder de satisfazer todas as nossas necessidades. Deus quer que nos coloquemos na única posição privilegiada em que Ele pode atuar em nosso benefício. Deus pede para irmos a Ele, e ao irmos, respondendo ao seu chamado à oração, que nos humilhamos e assumimos a posição de absoluta entrega e de submissão.
A isto chama-se rendição, capitulação, renúncia, sujeição. É o ato de eu me render, de me entregar incondicionalmente a Deus como meu Salvador. Aqui estamos a tocar no fulcro da questão. Um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador, tornamos-nos cristãos, passamos a viver como cristãos e, enquanto aprendemos a ser discípulos, rendemos-nos incondicionalmente a Cristo para que Ele viva em nós. Esta é a essência e o segredo da vida espiritual. O problema surge quando eu coloco condições para ser discípulos. Quero ainda manter algum controle da minha vida. Mantenho-me no trono, como falamos na lição de ontem, para guardar algum quarto secreto no meu coração ou mente, um pecado acariciado. Mantenho assim a mornidão, sou cristão em lume brando. Vivo satisfeito nessa rotina traiçoeira. Engano-me a mim próprio. Se não aceitar o chamado de ir a Ele, estou perdido. Querido amigo, você entende por que orar? Entende a loucura da oração? Ali está. Muitas vezes não é porque Deus quer dar uma resposta. Não é porque Deus quer derramar uma bênção. Não é porque Deus quer dar algo. Não é porque queres pedir algo para que Deus possa te dar. A oração vai te colocar numa condição daquele que se rendeu a Deus. Se não aceitar o chamado para ir a Ele, estamos perdidos. O melhor é irmos. O melhor é cair de joelho aos pés do Salvador. Paulo nos aconselha orai sem cessar. E repara que quando Paulo diz orai sem cessar, ele não coloca nenhuma promessa à frente, ou como se fosse de que Deus vai te responder porque tu estás a orar sem cessar. Mas esse momento de oração sem cessar trará um grande benefício para a tua vida, para a minha vida, mais do que Deus estar a responder a algum pedido teu. Querido amigo, repare que apesar de tudo, o Senhor não deixa de mostrar a sua bondade para com aqueles que oram, para com aqueles que se humilham. Por isso que a palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, pode parecer loucura, mas a palavra do Senhor nos diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque tu nos convidas a entrar em um ciclo que aos nossos olhos parece loucura, mas ali está a tua sabedoria, ali está o teu poder para conosco, ali está a tua graça. Ajuda-nos a aceitar a tua vontade de orar e orar sem cessar, orar sem interesse de ter que receber algo de ti, mas sim com a vontade de nos aproximar cada vez mais do Senhor e sermos mais semelhantes ao Senhor. Obrigado por este dia e abençoa-nos durante o dia de hoje. Em nome de Jesus te suplicamos e agradecemos. Amém. Pois é, querido amigo, desejo-te uma boa terça-feira, que a paz e a bênção do Senhor te acompanhe ao longo desse dia e que amanhã possas estar aqui novamente para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Até lá, um grande abraço.